Gente, olha, a lepra é uma doença que aterroriza o mundo desde que o mundo é mundo. A nossa palavra de Deus, ela registra aí perto de 6.000 anos da existência da civilização, da humanidade, de Adão para cá, 6.000 anos. A lepra, ela é uma doença terrível. Ela começa com impinge, com micose, e vai tomando o corpo da pessoa, a ponto de arrancar a pele, arrancar o couro, deixar a pessoa cega, derrubar a orelha, o nariz, os dedos, os ossos e caindo. A lepra, ela deixa a pessoa insensível. Se você chegar com fogo, com isqueiro aceso, com um pavio aceso, uma vela, e encostar numa pessoa com lepra, ela não sente. Olha para mim. Ela não sente. Ela se torna insensível. Se você pegar uma agulha e fincar na pessoa, ela não sente, por causa da lepra. A lepra vai deixando a pessoa insensível. Mas eu quero falar de uma lepra que age no coração do ser humano, na alma da pessoa, e faz ela se tornar insensível às coisas de Deus. Deus é fogo. Deus, a palavra dele é espada. Você sabe que o fogo queima, a espada corta. Mas a pessoa, ela vem para a igreja, ela já não sente mais a presença de Deus. Ela já não sente mais temor pelas coisas de Deus. Por exemplo, tem pessoas aqui que a família dela está destruída. E nós demos esse cinto, de linho, você toma uma bênção, ela não pegou. Ela vai chegar em casa, quando ela olhar o familiar dela, ela vai lembrar, puxa, eu podia ter pego. Mas ela está insensível. Eu já vim domingo. Será que não é o suficiente? Ela fica insensível. Ela já não consegue mais sentir que Deus está falando com ela. Ela já não consegue mais sentir a presença de Deus. Para ela tanto faz ouvir um louvor da igreja, como um samba enredo de um carnaval. Para ela é a mesma coisa. Ela já não tem mais diferença. Ela já não sente mais nada. Para ela tanto faz vir na reunião de domingo, como assistir uma novela. Para ela é a mesma coisa. Ela não tem diferença. Ela não sente mais. Ela está leprosa no coração. Ela está leprosa na alma. Por exemplo, quantos aqui, ou todos aqui, querem ter um ano 2015 abençoado, mas você não sentiu o que Deus falou na hora do dízimo, a respeito da massa, a respeito da raiz, começar o ano com fidelidade. A pessoa está na igreja, mas ela está igualmente a parede, igualmente o piso, igualmente o forro, igualmente a cadeira. Ela não sente, ela já não se emociona mais. Nós oramos no início aqui, eu e a pastora, falamos a respeito de um sofrimento, de uma tristeza, de uma situação, mas a pessoa já não sente que é com ela que Deus está falando. Ela está leprosa. Vem as campanhas, vem os propósitos, ela já não sente mais nada, porque uma lepra espiritual tomou ela. No passado, uma questão política, porque Jerusalém sempre foi uma cidade turística, uma cidade visitada pelo mundo inteiro. Então, uma estratégia dos governadores, dos reis de Israel, era pegar todas as pessoas leprosas, uma vez comprovado pela medicina e comprovado também pelos homens do templo, que aquela pessoa tinha lepra, ela era excluída da sociedade, ela era excluída até mesmo da fé, ela era excluída, ela não podia mais viver em sociedade.
Ela não podia ficar nem no meio da família, nem na casa dela, nem no meio da parentela dela, nem no trabalho dela. Ela era levada a um lugar chamado Vale dos Leprosos. Era separada. E quando ela entrasse na cidade, por alguma necessidade, por uma precisão qualquer que ela necessitasse, ela tinha que tocar um sino e falar: o leproso, a leprosa chegou, para todo mundo sair correndo, para ninguém pegar aquela lepra, aquela doença. Ela tinha que avisar. Todo mundo saía correndo, trancava a porta da casa. Ninguém tocava no leproso. Ele era maldito. O leproso não sente o fogo, não sente dor mais. Está apodrecendo. Então a pessoa ela era excluída para aquele vale dos leprosos. Tem muita gente na igreja ou fora da igreja que está me assistindo, que está me ouvindo pela rádio. E tem pessoas leprosas no vale da morte, no vale dos ossos secos, no vale da tristeza, no vale da melancolia. Jesus subiu o monte para orar. E lá no alto daquele monte ele fez uma reunião, como estou fazendo aqui com os senhores e com as senhoras. E lá embaixo, no vale dos leprosos, estava um leproso ouvindo o que Jesus falava. Ele queria estar lá. Ele queria estar lá, no alto do monte. Mas como ele não podia ficar envolvido com a multidão, com a sociedade, ele estava lá, retirado, excluído, no vale. E eu tenho comigo, isso eu falo como homem, não estou falando como bispo, estou falando como homem, meu pensamento, minha teoria. Eu creio que Jesus lá de cima se posicionou de um jeito lá para o vale, para que o vento levasse a voz dele, para chegar lá nos leprosos. Eu tenho comigo que Jesus fazia isso, porque não tinha microfone, que nem eu tenho agora. Então, para ecoar a voz dele, eu creio que ele virou lá de cima da colina do monte, para o lado do vale, e o vento levava as mensagens. Por quê, bispo? Porque está escrito na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, o poder de Deus, o milagre vem para a minha vida quando eu estou disposto a ouvir a palavra de Cristo. Se eu não estou disposto, também não vai acontecer nada. E ele lá, ele ficou ouvindo. E mesmo leproso, ele ficou sensível à voz de Deus. Mesmo leproso, lá no vale, ele se emocionou, ele chorou, ele voltou a sentir. Porque passou a ouvir a palavra de quem? De Cristo. Você pode ser um leproso, desculpa eu falar assim, leproso por causa de uma doença, leproso por causa de um filho preso, leproso por causa de um marido alcoólatra, leproso porque a pessoa que você ama abandonou você e foi embora, leproso porque a sua empresa faliu. Você pode estar carregando algum tipo de lepra, mas isso não pode deixar você insensível, porque se você continuar insensível, a lepra continua. Mas a partir do momento que ele ficou sensível à palavra de Cristo, você vai ver o que aconteceu, a lepra teve que sair. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Ainda que você tenha chegado aqui com o coração leproso, com a alma leprosa, de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta decepção, por você estar ouvindo a palavra de Cristo, por você estar ouvindo a palavra de Deus, Ele vai purificar você, Ele vai purificar a tua família, Ele vai purificar a tua casa, Ele vai purificar a tua empresa. Diga glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? E diz assim, ó, olha aí, ó. A cura de um leproso, capítulo 8 de Mateus. Ora, descendo ele do monte. Da onde Jesus estava descendo? Descendo para o monte, para o vale dos leprosos. Jesus está descendo hoje do céu e entregando no vale que você está a maior vitória da sua vida. Levanta a tua mão direita e diga: eu recebo. Digo, meu Senhor Jesus está descendo aqui no vale, entregando as vitórias, purificando a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E diz assim: ora, descendo Jesus do monte,
grandes multidões o seguiram. E agora? O leproso estava o desejo do leproso era dar um abraço em Jesus, mas ia escandalizar. Ninguém ia entender aquele amor, aquele carinho, porque ele era leproso, ele não podia ficar no meio da sociedade, ele era apedrejado. Ele não quis nem saber. A fé, ela faz você tomar atitude. A fé, ela faz você sair do vale dos derrotados e ter um encontro com Jesus. A fé, ela faz você ficar sensível e não se importar com as opiniões de quem quer que seja, com os achismos do mundo. Fulano acha isso, fulano acha aquilo, fulano acha aquilo outro. O problema de quem acha. Eu estou sensível ao meu Senhor. Eu vou sair desse vale de melancolia, eu vou sair desse vale de fracasso. Eu quero sentir a presença de Deus, eu quero me emocionar com Deus, ao orar, ao falar com Ele, ao devolver o meu dízimo. Eu vejo pessoas aqui trazendo dízimo, chorando, não é de tristeza não, de alegria, porque conseguiu ser fiel a Deus. Sabe o que é isso? Você não é mais leproso. Tem gente que eu vejo, ela chega aqui na igreja, ela até suspira, fala, graças a Deus cheguei na casa do meu pai. Só de chegar na igreja, ela já começa a sentir a presença de Deus. Outro dia a mulher falou, bispo, o senhor começou a falar uns negócios aqui, eu comecei a chorar na cadeira. Falei, sabe por quê? Porque o coração da senhora está puro, a senhora não está leprosa. Tem muita gente dentro das igrejas, e até da mundial, leprosa no coração, ela é maliciosa. Se falar de dízimo, ela fica brava. Se falar de oferta, ela fica brava. Se falar para ela fazer uma campanha, ela fica brava. Se chamar ela para um propósito, ela fica revoltada, porque ela está leprosa, ela não sente mais nada. Aquele rapaz lá no vale, a fé, o poder de Deus entrou nele, e ele tomou atitude. Ele não quis nem saber o que iam dizer, o que iam fazer. Ele foi para o meio da multidão. Imagine o alvoroço, todo mundo, sai para lá seu imundo, sai para lá seu podre, não, sai para lá, você é maldito, sai para lá. E ele foi correndo, olha o que ele fez. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. O que ele fez? Sabe qual é o problema de muito crente hoje em dia? Ele chega na cara de Deus, ou do Senhor Jesus, e com toda a petulância que ele aprende por aí, eu determino, eu exijo, Jesus, que o Senhor me abençoe. Todo leproso, todo imundo, aprendeu, eu determino, eu exijo, eu ordeno. Coloca Deus na parede. Sabe o que ele fez? Ele adorou. O que ele fez? Porque ele era sensível. Ele gostava de receber carinho e de dar o quê? Carinho. O adorar é o carinho que Jesus quer. Seja do leproso, seja do puro, seja de quem for, Jesus quer ser adorado. Ele saiu do vale da dúvida, ele saiu do vale do medo, ele venceu aquela falta de sensibilidade. E quando ele chegou diante de Jesus, eu determino, eu exijo, nada disso, eu quero, nada disso. Ele adorou. O que ele fez? Ele foi sensível. Bispo, eu não consigo adorar, eu não consigo louvar, eu não consigo orar. Bispo, eu não consigo nem fechar o olho. Irmão, olha a situação que você está. Mesmo leproso, mesmo insensível, ele conseguiu adorar. Você pode ter chegado aqui carregando um problema, uma dificuldade, uma tristeza, uma angústia, uma decepção. Você não pode ser insensível diante de Deus. Você não pode. É inadmissível, é inaceitável. E diz assim, ó. E Jesus, aliás, e eis que um leproso, versículo 2, tendo se aproximado, adorou. Não fez exigências, não fez cobranças. E diz assim, ó, dizendo, Senhor, se quiseres. O que ele disse?
Ele falou, eu determino. Não falou não? Eu determino. Só da fé. Não foi não? Não. Põe lá. Se quiseres, podes purificar-me. Ele não colocou o dedo na cara de Jesus. Ele não colocou Jesus contra a parede. Ele não oprimiu. E diz assim, olha lá. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, é o que ele está fazendo hoje no seu coração. A mão dele está tocando em você. Diga, eu recebo em nome de Jesus. E estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. O que Jesus disse? Porque adorou. Porque o quê? Porque adorou. Porque foi sensível. Enquanto você for coração duro, leproso de um coração duro, enquanto você for leproso de um coração incrédulo, enquanto você for leproso de um coração cheio de medo, você não vai ser sensível para adorar. Você vai achar um fardo adorar. Você vai achar um peso. Ah, mas eu tenho que adorar. É igual casamento. Tem que beijar, tem que deitar, tem que namorar. Você tem que fazer. Vai fazer o quê? Ah, mas só, não dá para ficar casado, um em cada cômodo da casa? Não, não dá, irmão. Não tem jeito. Aí não é casamento. Aí é falta de sensibilidade. Dois insensíveis dentro de um lar. E diz assim, ó: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ficou limpo. A pessoa, ela vem à igreja, ela vem à igreja, ela vem à igreja, ela vem à igreja, ela vem, mas às vezes ela só vem para buscar. É até costume falar, hoje eu vou na igreja buscar a Deus. Não, você não tem que vir buscar a Deus. Não, você tem que vir se doar. Quem está compreendendo? Buscar, você busca na sua casa. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está lá no teu trabalho, está na tua casa, ali na rua, do outro lado no hotel, está ali na igreja ali. Ele está em todo lugar, Deus está em todo lugar. Buscar Deus, você busca em qualquer lugar. Mas a pessoa que é sensível, a pessoa que não é leprosa no coração, ela se doa, ela se entrega, ela se rende, ela é sensível à voz do Senhor Jesus. Quem está compreendendo? Não adianta manter essa lepra no coração. Perdoa. Para de guardar mágoa, de guardar ódio. Tem gente aqui que tem uma lepra no coração desde 1970. O Brasil era tricampeão do mundo, agora já é penta, meu irmão. O Zagallo era cabeludo, o Zagallo agora já está até aposentado. E você continua carregando uma lepra. Eu atendi uma mulher em São Paulo uma vez. Falei, senhora, a senhora está se destruindo, a senhora está se definhando. Para que tanto ódio, para que tanto mágoa? Ah, mas a minha sogra, ela aprontou. A minha sogra. Falei, e cadê ela? Ela morreu em 84. Com raiva de fantasma, com raiva de defunto, com raiva de assombração. Que isso? E crente há muitos anos. Há muitos anos evangélica. Aleluia, glória a Deus, fala em língua estranha. Mas cadê? Cadê um coração puro? Sabe por que não tem um coração puro? Porque já não ouve mais a palavra, a voz suave de Cristo. Eu estou gritando aqui, mas Jesus, Ele é suave no teu coração. Eu estou esperneando aqui, gritando, mas quando chega no teu coração, é a voz suave do Senhor Jesus. Você sabe disso? Sabe ou não sabe? É. E o coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de inveja, desejando o mal. Chumbo trocado não dói, fulano aprontou, vou acabar com a raça dele. Leproso, insensível. Insensível. Igual ontem, estava assistindo um programa com a pastora,
madrugada, né? Um programa desses aí, vamos ver o que está passando aí. Aí 3 pessoas, 2 rapazes, de aparência bonito, e uma moça. A moça namorava o rapaz do meio. Há 9 meses, há quantos meses? 9 meses. E o rapaz namorava o outro rapaz, há 2 anos. Não, eu não estou entrando no mérito da homossexualidade. Quem está entendendo? Não estou entrando nisso. Não estou querendo dizer que se está certo ou está errado. Vocês estão bem maduros para saber das coisas já. Eu estou dizendo, uma confusão tremenda. O rapaz que namora a moça foi na televisão para humilhar o outro, que há 2 anos ele tinha um relacionamento. Porque ele foi humilhado não sei na onde, e falou também, vou humilhar ele diante do Brasil inteiro, num programa de televisão. Só que ele não entendeu que quando ele tomou aquela atitude, ele humilhou a moça, que não tinha nada a ver com o peixe. Ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada. Ela não sabia que ele, quando conheceu ela, já tinha um caso de 2 anos com o rapaz. Quer dizer, ele estava todo bravo lá. Eu trouxe ele aqui, o meu namorado, porque ele me humilhou lá no bairro, e eu também vou humilhar ele para todo o Brasil. Só que daí a psicóloga falou, mas sabia que você humilhou a moça? Ela não tem nada com isso. Olha o coraçãozinho dela, como ela está chorando. Porque para ela, se você tivesse falado antes para ela, quer dizer, você se sentiu humilhado por ele, e quis descontar humilhando ele, e sem perceber você fez o mesmo que ele fez com você, com ela. É o coração leproso. É a pessoa que o desejo dela é humilhar. O desejo dela é acabar com as pessoas. O desejo dela é destruir as pessoas. Ela não ama, ela não respeita, ela não é carinhosa, ela não é atenciosa. E está cheio as igrejas. Fala glória a Deus, mas o coração dá glória para o diabo. Fala amém, mas no coração deseja maldição. Diga assim, quando eu estou na fé. Diga, quando eu estou na fé, eu ouço, eu sou sensível à voz de Cristo. E a lepra, ela não pode continuar no meu coração. Amém? Fique em pé, por favor.